Amém, amém. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo 14. Eu quero ler com você os versos de 15 a 24. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 14, versos de 15 a 24. Essa é uma história contada por Jesus, uma parábola contada por Jesus, muito interessante, e que é conhecida popularmente como o grande banquete. E nessa manhã, nesses 2 dias, nós estamos vivendo, na verdade, um grande banquete que o Senhor preparou para nós, para celebrarmos esses 65 anos. Mas essa parábola contada por Jesus, ela fala de um banquete melhor ainda, de um banquete mais importante ainda, e de um banquete que pode definir a minha e a sua eternidade. Lucas capítulo 14, a partir do verso 15, diz que ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus lhe disse: bem-aventurado aquele que comer do banquete no reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que tinham sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Eles, porém, começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: eu acabei de comprar uma propriedade e eu preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. O outro disse: eu acabei de comprar 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: eu acabo de me casar, por isso eu não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então, o dono da casa ficou irado e ordenou ao seu servo: vá rapidamente pelas praças e pelos becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos, os mancos. E o servo disse: o que o senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então, o senhor disse ao servo: vá pelas ruas, pelos caminhos, e insista que entrem, para que a minha casa fique cheia. Eu digo a vocês que nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Que Deus abençoe a sua palavra e que o Espírito desse mesmo Deus que inspirou essa palavra traga a vida dessa palavra para a sua vida e para a minha vida nessa manhã. Eu não sei se você já foi convidado para algum evento, casamento ou coisa que o valha, que tinha 4 letrinhas no convite: RSVP. Quem já recebeu convite assim? Ninguém, gente. 1, 2, 3. Talvez você nem prestou atenção, que você achou que não era nada, né? Talvez você ache que não recebeu, que você achou que não era nada. Que não sei o que significa isso aqui. Sabe, essas 4 letras, quando colocadas no convite, elas têm uma razão de ser. Então, a próxima vez que você for convidado e tiver RSVP, você vai saber para que é. Quer dizer, não sei o que é, deixa para lá. Talvez por isso que você não lembra. Na verdade, ela é uma sigla de uma expressão francesa que significa responder s'il vous plaît. Gostou, né? Passei a semana toda. Eu não sei nem se é assim, mas responder s'il vous plaît, que significa em português: responda por favor. O que quer dizer? Quando você receber um convite para um casamento, evento, seja o que for, e se tiver lá RSVP, o que a pessoa está pedindo a você é: responda por favor. Na verdade, é um pedido formal que os convites geralmente trazem para que o convidado confirme a sua presença ou não. Para quê? Para que os anfitriões, aqueles que vão organizar a festa, organizem melhor os lugares, o buffet, né, e tudo que vai acontecer ali. Sabe, o que o anfitrião está querendo quando coloca isso no convite é que ele esteja pronto para que ele possa, melhor dizendo, preparar tudo. O que isso tem a ver com o texto que a gente leu? Tudo. Porque, na verdade, o contexto aqui, se você depois quiser ler a partir do verso 1 do capítulo 14, eu só li a partir do verso 14, mas o contexto onde está acontecendo é um banquete. Jesus tinha sido convidado para um jantar na casa de alguém muito importante, um líder religioso. O verso 1 e o verso 12 vão dizer isso. Ele tinha sido convidado para um jantar muito importante. Ele era um convidado
especial. E aí quando Jesus chega lá, o que ele faz? Ele começa a observar como é que os convidados escolhem os seus lugares. E tem gente querendo escolher os melhores lugares, e aquilo chama a atenção dele. E aí Jesus então conta uma parábola, ou seja, uma história que parece até ser uma aula de boas maneiras, porque na festa estava todo mundo querendo ficar na frente, querendo ficar perto do pernil, da picanha, né? Todo mundo, eu vou ficar, ninguém queria ficar perto da salada, ninguém queria ficar perto da berinjela. Olha, a turma que chega, tem gente que gosta de berinjela, né? Amém? Tem alguém que gosta de berinjela aqui? Tô chocado. Eu acho que o pecador sou eu. Alguém que gosta de picanha? Então estamos juntos. Eu ainda faço parte da maioria. Mas seja o que for, as pessoas queriam ficar perto e ter os melhores lugares. E aquilo chama a atenção de Jesus, e ele começa a contar uma história que aparentemente parece ser uma história de etiqueta. Ou seja, para ensinar aquela turma a ter educação, mas na verdade, Jesus estava falando de coisas muito mais profundas, que foi justamente essa história que eu acabei de ler com vocês. E é interessante que quando Jesus conta essa história, um dos convidados faz uma afirmação sobre a felicidade de comer no banquete do reino de Deus. Se você observar no versículo 15, né, a nossa narração, o texto que nós começamos a ler, ele começa exatamente nesse ponto. Quando Jesus vai falar da questão dos lugares, etc., no verso 15, um dos convidados diz, puxa vida, né, imagina como vai ser bom comer no banquete do reino de Deus. Como vai ser bom fazer parte do grande banquete que Deus está preparando. Então Jesus, ele nos ensina algumas lições muito preciosas sobre como fazer parte desse banquete que Deus já tem preparado. Jesus então aproveita, ensina para nós, é isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã aqui no Campus Online, nessa manhã de festa, nesse banquete. Algumas lições muito preciosas. Porque a questão que esse homem coloca, ele diz assim no final do verso 15, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. É interessante porque todos acham que vão fazer parte desse banquete. Todos acham que já tem o seu lugar garantido. E aquela época ali, onde Jesus estava, era num ambiente religioso, era algo como uma igreja, assim, era uma casa, mas era de pessoas religiosas, que seguiam e temiam a Deus. E talvez por serem crentes, vou usar essa expressão, por serem religiosos, por terem os seus rituais de religião, irem à igreja ou à sinagoga, eles achavam que iam fazer parte do reino de Deus. E aí, Jesus vai trazer algumas lições preciosas. A primeira delas, ele vai nos falar sobre a gratuidade e generosidade do convite. A primeira lição que Jesus traz para nós é que o reino de Deus, e o banquete que vai acontecer no reino de Deus, ele é comparado a uma festa, e não ao funeral. É por isso que a gente faz festa aqui no batismo, tem cartaz, tem guitarria, porque a Bíblia diz que é uma grande festa no céu, quando alguém entra para o reino dele. Quando alguém publicamente testemunha que vai fazer parte desse reino e vai fazer parte dessa festa. É por isso que as nossas celebrações, elas são de festa, são mais parecidas com festas do que um funeral. Mas o que Jesus vai dizer é que nesse banquete lá, Deus é um anfitrião. E ele é um anfitrião muito generoso. Que primeiro já preparou tudo. E sabe o que é melhor? Ele já arcou com todos os custos. Ele já assumiu a conta. Ele já pagou o preço para tudo que é necessário para que as pessoas façam parte desse banquete. Eu não sei se você prestou atenção, mas é interessante que quando o convite é feito, os convidados ainda não estão prontos, mas a festa está pronta. O banquete está pronto, a sala está pronta, a mesa está pronta. A história que Jesus conta, ela ilustra aquilo que acontece no mundo espiritual. Nesse grande banquete, Deus é o anfitrião, Ele é generoso, Ele já preparou tudo. Antes mesmo daqueles que são convidados estarem preparados, e mais do que isso, até saberem que é um banquete preparado para eles, Deus já preparou tudo. Sabe, a iniciativa desse banquete é sempre de Deus, Ele é o dono da casa. É Ele que planeja, é Ele que convida, é Ele que deseja que a casa dele esteja cheia. A vontade de Deus, o desejo de Deus como grande anfitrião desse banquete, dessa festa, é que lá na eternidade, no reino de Deus, na presença dele, esteja lotado. A visão que João, o evangelista tem, quando está na ilha de Patmos, preso, exilado,
e ele escreve o último livro da Bíblia, o Apocalipse, ele fala sobre isso. Jesus dá um spoiler para ele, né, mostrando como é que vai ser o final, como é que vai ser esse grande banquete. E a Bíblia diz, está lá no Apocalipse, que João, ele escreve assim: eu olhei e vi uma grande multidão que ninguém podia contar, de toda língua, tribo, cultura, de todas as nações, em pé diante do Cordeiro. Ou seja, o plano está pronto. Deus já tem tudo preparado. Sabe o que isso tem a ver com a minha vida e com a sua vida? Deus já preparou um banquete para você. Deus já preparou vida eterna para você. Deus já preparou tudo o que você precisa para a sua salvação. O preço foi pago porque eu e você não merecemos estar na presença de Jesus. Eu e você não merecemos estar na presença de Deus. Como eu costumo dizer popularmente aqui, o que nós somos é pecadeiros. Essa palavra não existe. Porque pé de laranja, como é que a gente chama a árvore que produz laranja? Abacate, maçã e pecado. É pecadeiro, tu é um pecadeiro. Eu sou um pecadeiro. Nós produzimos pecado naturalmente. Ou alguém aqui tem que botar na agenda: não esquecer de pecar até meio-dia. Alguém tem que fazer isso? Já aconteceu essa semana, alguém dizer: nossa, hoje é quarta-feira, nem pequei. Nós somos pecadores. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Nós pecamos com facilidade. Então nós não temos o direito, eu e você não temos como fazer parte desse banquete que Deus preparou. Nós não temos. Mas a Bíblia diz que Jesus, através de Jesus, Deus já pagou o preço para que eu e você estejamos lá. Ele já pagou o preço. Cada gota do sangue de Jesus na cruz. Ele não morreu para ser um mártir, ele não morreu para ser um super-herói, ele não morreu para ser lembrado nas celebrações de Páscoa uma vez por ano. Não. Jesus veio a esse mundo, o Filho de Deus encarnou, tomou a forma humana, foi cuspido, humilhado e se sujeitou a um monte de coisa que não precisava, por obediência, mas por amor a mim e a você, e para pagar o preço e dar a certeza que se eu e você aceitarmos o convite, o preço está pago. Nós temos em Jesus o direito de estar lá. Ele pagou o preço. Mais do que isso, ele já preparou o lugar. João vai dizer isso, ou melhor, Jesus vai dizer isso em João 14, versos 1 e 2. Ele vira para os discípulos, ele diz assim: na casa do meu pai tem muitas moradas. Na casa do meu pai já está tudo preparado. Se não fosse assim, eu teria dito para vocês. E eu estou indo preparar lugar. A primeira coisa que eu quero dizer para você: existe um lugar que Deus preparou para você. E o nome desse lugar é eternidade, é o céu, é a presença dele. Qual é o lugar? Eu não sei o endereço, eu não sei o lugar, não sei se é em cima, se é embaixo, se é do lado, porque o que menos importa onde é. Porque esse lugar é onde Deus estiver, onde Deus estiver por toda a eternidade, haverá um grande banquete, haverá alegria, haverá esperança, haverá paz. E a Bíblia diz: não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá mais tristeza, não haverá mais morte. Será uma grande festa por toda a eternidade. Deus já preparou esse lugar para mim e para você. Deus já pagou o preço para que eu e você tenhamos o direito de estar lá. Deus já está com tudo pronto. Ele é generoso. Ele é amoroso. E ele deixou tudo pronto. Mas Jesus então traz uma segunda lição, que é sobre as boas desculpas. Ele continua a contar a história. E na história que ele conta, porque ele não está falando de festa na terra, ele está falando de festa do céu. Ele não está falando de banquete de picanha ou berinjela. Ele está falando de banquete de sermos saciados pela presença de Deus, onde não vai faltar nada, porque onde Deus está, nada falta. Mas é interessante que Jesus vai dizer: o problema não é o banquete estar preparado ou não ter como pagar, porque o banquete está preparado e o preço já foi pago. O problema é que os convidados sempre têm boas desculpas, ou que eles acham que são boas desculpas. Ele então destaca 3 desculpas que geralmente são dadas para quem é convidado para esse banquete. Um vai dizer que comprou um campo, outro vai dizer que comprou juntas de bois, e outro um casamento, o seu casamento. E é interessante, se você observar, eu quero chamar a sua atenção, nenhuma dessas coisas é pecado. Não é pecado comprar alguma coisa, não é pecado casar, não é pecado você investir, não é pecado você ter preocupação financeira, não é pecado. O problema não está nelas, o problema foi a prioridade. Qual é a primeira desculpa que geralmente as pessoas dão quando são convidadas para participar desse grande banquete? São os bens materiais. O sujeito fala assim: não, eu comprei um campo,
A preocupação com posse e segurança financeira. Gente que está juntando tesouro na terra. E não tem tempo para Deus, não tem tempo para Jesus. Acha que é uma grande bobagem isso. Porque tem que ganhar dinheiro aqui, tem que trabalhar aqui, tem que construir um patrimônio aqui. E deixa eu dizer para você, não é pecado não, a Bíblia fala sobre isso também. Você ganhar dinheiro é bênção, você trabalhar é bênção, você criar um patrimônio aqui é bênção. Agora, isso não pode ser a sua prioridade, porque um dia você vai e isso tudo vai ficar. Você vai e isso tudo vai ficar aqui. Aí, Jesus vai falar também de gente que dá desculpa do trabalho e ocupação. Eu sou ocupado demais, eu trabalho demais, eu preciso fazer. Da produtividade. Gente que está preocupada só em fazer. E deixa-me dizer, gente que até está usando o argumento de que está fazendo para Deus. Você já viu isso? Jesus está chamando a atenção que tem gente que está tão preocupada em fazer coisas para Deus, às vezes até dentro da religião, que não parou para pensar se já aceitou esse convite, se está investindo a sua vida em ser alguém que Deus quer que ele seja. Está fazendo um monte de coisa que Deus não mandou fazer. Está entregando um monte de coisa que Deus não pediu para entregar. Está se sacrificando e fazendo sacrifícios que Deus não pediu para serem feitos. Quando o que Deus está querendo é que você simplesmente aceite o convite que Ele está fazendo. Mas tem gente também que usa como desculpa os relacionamentos, a minha família, o meu casamento, a minha sogra, o meu cunhado, seja lá mais o que for. Sabe, é quando os laços familiares ou sociais se tornam ídolos que atrapalham o nosso compromisso com Deus. Eu até queria entregar a vida a Jesus, eu até queria experimentar. Nossa, bonito, me emocionei com o que essa turma falou, que bonito. Eu até queria sentir isso mais, mas a minha família, meu casamento, eu preciso casar, eu preciso criar os filhos primeiro. Eu preciso cuidar do meu patrimônio, eu preciso investir financeiramente. Eu trabalho muito, eu não tenho tempo, as minhas empresas, o meu trabalho, eu preciso passar. Sabe, o que é interessante aqui nesse texto, eu quero chamar a sua atenção, é que diante da rejeição desses primeiros convidados, e aqui no contexto, só para você entender, Deus está falando de gente que conhecia Ele, dos religiosos de Israel. Lembra? Ele está na casa de gente religiosa. Jesus está dizendo, gente que vai na igreja, gente que diz que me ama, que crê em mim, mas que não aceitou o meu convite, que não aceitou o preço pago pelo meu filho, que não me escolheu até coisas que acham que faz para mim. É interessante então que Deus está dizendo assim, olha, Jesus está ensinando para nós assim, o convite era para algumas pessoas no primeiro momento, para um povo, para a nação, para Israel. Ele diz, eu estou perto de vocês. E aí Jesus na história diz, bom, já que os primeiros convidados não quiseram, e é interessante que é até pesado, né? Ele diz, tragam os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Sabe o que eu quero chamar a sua atenção? Que o grande banquete de Deus não é para quem acha que não precisa. Não é para quem está esperando melhorar para então, eu preciso melhorar, eu preciso mudar, eu preciso acertar isso na minha vida. Quando eu vencer isso, ou quando eu mudar aquilo, ou quando eu fizer daquele jeito, aí eu vou. O texto diz que não. O texto diz que a história que Jesus conta, o dono da festa diz assim, o convite é para todos. Ao contrário dos primeiros convidados, que se sentiam até autossuficientes, Jesus ilustra esse convite, ensinando para nós que o convite para o grande banquete de Deus é para aqueles que reconhecem a sua dependência total da misericórdia do anfitrião. Porque naquela época, imagine só, um banquete luxuoso. Quem estava na rua mendigando, aleijado, cego, coxo, esse tipo de gente é usado porque essa gente aqui, na cultura que a gente está falando, era gente marginalizada. Era gente que até no contexto da época era considerada amaldiçoada. Era gente que todo mundo olhava e dizia assim, Deus esqueceu dessa gente. Deus, essa gente não merece. Sabe, a gente precisa lembrar que o convite para esse banquete não é para quem está pronto, mas é para quem reconhece a necessidade de um Salvador. Quando Jesus conta essa história, ele está dizendo, o convite é para aquelas pessoas que sabem que não estão prontas e preparadas, mas que elas dependem completamente da misericórdia do anfitrião da festa. Eles só vão porque o anfitrião disse, venham, eu estou convidando vocês, está preparado, é para vocês. O convite para fazer parte do grande banquete, da presença de Deus eternamente,
Não é para quem está pronto, não é para quem não tem mais vício, não tem mais problema, não tem mais pecado, não tem mais dúvida, não tem mais tristeza, não tem mais angústia, não tem dificuldade no casamento, na educação com os filhos. Não, 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 não. O convite é para gente que está assim, mas que reconhece que sozinho não vai dar conta. Reconhece que precisa de um Salvador. Alguém que mude a sua vida. Você ouviu aqui? Alguém que traga paz, que traga esperança, que traga renovo, que traga nova perspectiva, que faça reviver. É por isso que o Senhor da festa ordena para os servos: saia pelos caminhos e valados e obrigue eles a entrar. E deixa eu te dizer, a ideia de obrigar aqui não é a ideia de força física, mas é a ideia de uma insistência amorosa e convencer que pessoas tão indignas são de fato bem-vindas. Deixa eu dizer para você, eu não sei quantas vezes você ouviu falar de Jesus, eu não sei quanto você conhece de Jesus, eu não sei o que você conhece e o que você pensa da vida depois da morte, mas uma coisa eu sei: todos nós vamos morrer um dia. Um dia a morte vai chegar mais cedo ou mais tarde para mim e para você. A questão é, e depois? E depois? O que a Bíblia diz, e por isso nós insistimos e pregamos, estamos há 65 anos falando sobre isso aqui, é que existe um lugar preparado. Um lugar preparado para aqueles que decidem hoje, ainda em vida física, viver com Jesus, viver na presença de Jesus, viver debaixo da graça de Deus, esse Pai amoroso, como disse a Suzana. E quando ela estava dizendo aqui, eu estava pensando, eu estava me lembrando, né? Que pai que vai cobrar de um filho? Que pai que vai exigir? Ei, Jesus vai usar uma outra figura para dizer: ei, ele é um anfitrião, a festa é cara, o preço é caro, custou cada gota do sangue do filho dele, mas o que você precisa é reconhecer que você precisa de um Salvador. Você precisa reconhecer que a sua religiosidade, o seu dinheiro, o seu conhecimento bíblico, seja lá o que for, não é suficiente para te dar direito à vida eterna na presença de Deus. Eu disse isso para uma pessoa essa semana, mas é tão simples que as pessoas às vezes não valorizam. É como essa parábola. O que é que você precisa fazer? Acreditar no convite daquele que está te convidando, o anfitrião. Acreditar que o que ele diz é verdade. O preço para você estar lá já foi pago. O que você precisa é acreditar. Receber o convite. Sabe por quê? Dá uma olhadinha no verso 22 comigo, por favor. Olha o que diz o verso 22. Quando o anfitrião insiste com ele e diz: vá lá, insista, de uma forma amorosa, convença e mostre. Eles não merecem mesmo não, mas elas são bem-vindas. O que Deus está dizendo para você: ei, você é bem-vindo, eu amo você, eu quero mudar você, eu quero salvar você, eu quero perdoar você, eu quero cuidar de você, eu quero enxugar tuas lágrimas, eu quero renovar a tua esperança, eu quero te dar uma nova perspectiva. E olha a resposta do servo, verso 22, ele diz: o que o Senhor ordenou foi feito. Como é que termina o verso 22? O que está escrito aí? E ainda há lugar. O convite de Jesus para você nessa manhã, o convite de Deus, o Pai, para você é muito simples. RSVC. Responda, por favor. Porque está tudo pronto. Está tudo pronto para a eternidade. Está tudo pronto para um lugar onde não haverá dor, choro, tristeza, angústia, traição, política partidária, guerra. Está tudo pronto. O que Jesus está ensinando nessa história é: o que o Senhor ordenou foi feito. Ele está dizendo: ainda há lugar. Sabe, nessa manhã, se você nunca tinha ouvido essa mensagem, Deus está convidando você de novo. E escute isso. Jesus, e nem nós, não estamos falando de religião. Nós não estamos falando de igreja. Jesus não falou para eles mudarem de religião. Jesus não falou para eles: vocês não podem ser judeus, tem que... Não. Jesus não fala de religião, de instituição, de igreja, de ritual. Jesus diz não. Jesus está falando de um grande banquete. De um lugar que já está preparado. E que você, de certa forma, começa a usufruir dele hoje. Porque vida eterna começa hoje. Vida eterna, à luz da Escritura Sagrada, não é um negócio para depois que você morrer. Você viu o sorriso dessa gente que estava aqui? Desse povo lindo que estava aqui? Você viu as lágrimas descendo nos olhos? Isso é uma pequena perspectiva da eternidade. É gente que não tinha esperança. E quando aceitou o convite para o grande banquete, a esperança foi restaurada.
Gente para quem a vida tinha terminado, mas quando aceitou o convite para o grande banquete, começou a viver vida eterna hoje. E está escrito reviver. Gente que estava procurando em religiões, em rituais, em lugares paz. Mas quando entendeu e aceitou o convite para o grande banquete, entendeu que era possível recomeçar e ter paz. Esse é o nosso convite para você. Esse é o convite do anfitrião para você agora. Deixa eu dizer, se Deus já pagou o preço, está pago. O que eu tenho que fazer? De esforço humano? Está pago. Se você continuar a vir aqui ou estudar com a gente, você vai entender essa questão da cruz. Mas o que eu quero dizer, você está pago. É simples assim, cada gota do sangue de Cristo, foi para isso que ele morreu. Foi para isso que ele morreu. Alguém sem pecado, que passou por tudo que eu e você passamos, não pecou. A Bíblia diz, a fatura que Satanás tinha pela minha vida e pela sua, para arrebentar com a gente, foi paga. Jesus diz assim, está pago, eles são os meus convidados. Quem acreditar que está pago, Deus já pagou o preço. Deus já preparou o lugar. E deixa eu dizer, sempre onde é, quando é, qual é o endereço, isso é o menos importante. A promessa é que existe um lugar que está preparado para mim e para você na presença dele por toda a eternidade. Está pronto. Está pronto. Você não vai ter que chegar lá e ajudar a arrumar cadeira, fazer com os nossos voluntários. Nossa turma chega cedo aqui para preparar, para ligar a luz, para abrir portão, para encher batistério desde sexta-feira, para preparar o som, para deixar a semana toda. Ei, lá, está preparado. Está pronto. Diante disso, você só tem 3 opções essa manhã. Primeiro, rejeitar o convite como aquela gente fez, dizer não. E é um direito seu. É um direito seu dizer assim, não quero, não acredito, não acho que vale a pena. Segundo, até se interessar, mas dá um monte de desculpas. Sou novo demais, velho demais, a minha religião, meus pais, meu trabalho, minha carreira. Você pode dar as desculpas que você quiser. Jesus disse que seria assim. Jesus disse que ao longo da história isso aconteceria. Mas há uma terceira resposta que você pode dar, há uma terceira opção. Você pode aceitar e usufruir de tudo o que ele já preparou para você. Você pode simplesmente acreditar. Que quando eu olho para essa história, e é verdade, eu fico imaginando aqueles coxos, cegos, gente que a vida toda tinha sido marginalizada, que as pessoas não queriam nem ver, nem chegar perto, de repente chega alguém dizendo, ei, tem um banquete preparado para você, o que é que eu tenho que fazer? Nada, quanto que eu tenho que pagar? Nada, e o que é que eu vou trabalhar lá? Nada, está tudo pronto. Eu me colocando no lugar, eu duvidaria, é difícil, é dizer não, está brincando, isso não pode ser real. Tem alguma coisa por detrás disso. É por isso que o dono diz, o anfitrião diz, vai lá, insista. A ideia de obrigar é, insista, diga para eles, é verdade. É simples assim. O preço está pago. O lugar está preparado. Só precisa acreditar e vir. E começar a caminhar e a viver isso hoje. Porque vida eterna é algo que começa hoje. O banquete da presença de Jesus é para começar a ser experimentado hoje. Ainda tem dor, ainda tem luta, ainda tem traição, aqui ainda tem guerra. Mas já há sinais, já há manifestações, já há momentos dessa presença eterna na presença de Jesus. É por isso que esses meninos e meninas vieram dar aqui a profissão de fé. E a gente conhece, tem várias histórias aqui que estão por detrás dessas lágrimas e sorrisos. Gente que não conhecia, gente para quem tudo estava perdido, gente que não sabia nem que havia um grande banquete preparado. Mas que quando foi convidado para fazer parte desse grande banquete, quando recebeu o convite de Deus dizendo, por favor, responda por favor, disse sim. Eles têm lutas? Ainda tem. Eles têm coisas? Tem. Mas as lágrimas dos olhos, o que eles vieram dizer para você e testemunhar, é que não existe melhor lugar do que viver na presença de Deus. E viver a vida eterna que Ele oferece hoje. Porque aonde Ele está, apesar da dor, do sofrimento, da tristeza e da angústia, também há a alegria, a paz, a esperança, a renovo.
E dentro da vontade dele, para a glória dele, se for necessário, há milagre. Eu quero convidar você a fechar seus olhos e abaixar sua cabeça para terminar essa palavra. Jesus não estava preocupado com a religião das pessoas. Jesus não estava preocupado com os problemas financeiros, pecados, dores. Jesus estava interessado na resposta que elas queriam dar, ou estavam dispostas a dar ao convite dele. Nessa manhã, Jesus está convidando você para entregar a sua vida a Ele, para experimentar, ainda que em parte, tudo que Ele já preparou para você na eternidade que começa hoje. Tudo que Ele já preparou para você ao experimentar a presença dEle na sua vida hoje. Porque eu vou repetir e insistir, vida eterna não é algo para depois da morte. Vida eterna é para agora. Vida eterna é para hoje. Jesus está te convidando, ei, está tudo preparado. O próprio Jesus vai dizer, no Evangelho de João mesmo, no capítulo 10, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Está preparado. Não é vida sem problema, não é vida sem luta, não é vida sem dificuldade. Mas é vida, apesar de todas essas coisas, na presença dEle. RSVP. É a mensagem de Jesus para você hoje. Responda, por favor. Esse é o convite de Deus para você. Não porque Ele precisa preparar e organizar tudo. Ele está te fazendo um convite, não porque Ele precisa organizar, Ele precisa de convidados. Não. Deus, através de Jesus, está te fazendo esse convite, porque Ele já pagou o preço. E porque Ele já preparou um lugar especial para você. Sabe, deixa-me terminar essa palavra antes de orar pela sua vida e de lhe dar a oportunidade de responder esse convite. Continue de olhos fechados, eu vou ler para você. Essa parábola termina com algo que a gente às vezes não presta atenção, mas que Jesus propositadamente conta. Ele termina dizendo assim: nenhum daqueles homens que foram convidados provará o meu banquete. O dono da festa, depois, em Mateus, vai contar essa parábola em outro lugar, e vai dizer que os convidados vieram, mas teve gente que não veio. Jesus termina essa palavra dizendo o seguinte, que no final o anfitrião vai dizer para o servo: quem foi convidado e não aceitou, não vai provar o meu banquete. Sabe, a porta do banquete pode se fechar. Embora o convite seja gratuito, aceitar o convite é uma responsabilidade humana. O convite é divino. Pagar o preço é divino, só Ele pode fazer. Preparar tudo é divino, só Ele pode fazer. Mas aceitar o convite é humano. Só você pode. Rejeitar o convite de Deus é escolher ficar de fora da festa eterna. E deixa-me dizer, o banquete não vai ser cancelado pela ausência de alguns. Está escrito, e a Bíblia diz: a casa de Deus vai ficar cheia, com ou sem aqueles que se achavam dignos de receber o convite. O convite de Deus para você nessa manhã é: você quer receber o meu convite? Você quer receber meu filho como Senhor e Salvador da sua vida? Você quer experimentar a vida que eu quero dar para você? Você quer experimentar a minha presença? Você quer experimentar a mudança que eu posso te oferecer? RSVP. Responda, por favor. E se a sua resposta é sim para Deus essa manhã, eu quero fazer uma oração pela tua vida. Muito objetiva. Eu não vou pedir para você vir à frente, mas eu queria pedir você que fizesse um gesto, levantasse uma de suas mãos para que eu pudesse ver, porque eu quero orar por você. Aonde você estiver, só para que eu pudesse ver, levanta sua mão e abaixa. Jesus te abençoe. Amém. Jesus te abençoe. Se você ainda não aceitou esse convite, você tem medo da morte, você não sabe o que vai acontecer depois da morte, algumas coisas são confusas, nós vamos te ajudar. Essa turma aqui passou, é um caminho. Você não precisa saber tudo, você não precisa entender tudo ainda. O que você precisa é acreditar que esse convite é real. É acreditar que existe um Deus, que é o grande anfitrião,
e que já preparou tudo o que você precisa para viver e começar a viver vida eterna hoje, usufruir de tudo que Ele já preparou para você através de Jesus. Responda, por favor. Você quer receber esse convite hoje? Você crê em Deus? Você crê que Ele pode mudar a sua história, mudar a tua vida? Você crê que Ele pode transformar a sua batalha em um banquete? Responda, por favor, levanta sua mão em nome de Jesus. Alguém mais? Eu não vou insistir. Mas se é uma segunda ou uma terceira pessoa, eu quero orar por você em nome de Jesus. Jesus te abençoe, Jesus te abençoe, amém. Pode baixar. Alguém mais? Eu só quero orar, olhar, orar. Porque não é para mim que você está dizendo, eu não tenho poder nenhum. Esse é um ato, é um gesto de fé. Como você dissesse, eu aceito o convite. Sim, eu vou. Sim, eu creio. Sim, eu quero conhecer mais. Porque é o próprio Jesus que vai dizer assim: todo aquele que me confessar diante dos homens, que aceitar o convite do meu Pai diante dos homens, eu vou confessar, eu vou dizer para o Pai: Pai, ele aceitou o convite, ela aceitou o convite. Jesus é como esse servo que vai convidar as pessoas. Essa é a figura de Jesus, por isso que ele veio ao mundo. Mas ele diz também, está na Bíblia, todo aquele que me negar e que negar o convite diante dos homens, eu vou ter que dizer para o Pai: Pai, ele negou, ela negou, eles não têm lugar no banquete. Responda, por favor. É a última vez que eu te pergunto. Alguém mais? Eu quero fazer uma oração por você nessa manhã. Jesus te abençoe. Amém. Alguém mais na galeria? Alguém mais? Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Amém. Amém. Aqui embaixo, do meu lado direito, tem alguém mais? Levanta sua mão. Eu quero orar por você. Aqui no meio tem alguém mais que ainda não levantou sua mão. Eu quero orar por você. Jesus te abençoe. Bendito seja o nome do Senhor. Aqui na minha esquerda tem alguém. Jesus te abençoe. Jesus te abençoe. Eu quero orar por vocês. Todos estão de olhos fechados. Eu queria só pedir a você que levantou as suas mãos, que ficasse de pé aí mesmo onde você está, só para que eu possa olhar. Eu quero orar por você. Todos estão de olhos fechados, ninguém vai olhar para você. Você que levantou a sua mão, fica de pé. Eu só quero fazer uma oração por você. É só isso. É só isso. Só isso. Vocês que levantaram as mãos, por favor. Todos estão de olhos fechados. Ninguém tem que olhar para quem levantou, não. Olha para você. Olha para o teu coração. Eu falei que ia orar para você que levantou a mão. É isso que eu quero fazer. Só quero fazer uma oração. Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, nós cremos que estamos numa grande festa hoje. Mas há uma festa maior do que esses 65 anos, que é a festa que o Senhor preparou para nós na Tua presença. E de certa forma isso que a gente está vivendo hoje é parte dela. Mas nessa manhã, Deus, eu quero, em nome de Jesus, como ministro da Tua palavra e autorizado por essa palavra, apresentar ao Senhor a vida de cada uma dessas pessoas aqui que levantaram as suas mãos e estão de pé. E que estão dizendo que acreditam, sim, acreditam que o Senhor as ama. Reconhecem que não merecem. Reconhecem que não são dignas como nenhum de nós é. Mas nessa manhã, cada uma delas está dizendo que aceitam o teu convite. Que querem te conhecer e que acreditam que o Senhor já tem preparado tudo que elas precisam para viver o que o Senhor tem para elas. Elas acreditam que o preço que Jesus pagou na cruz por elas é suficiente. Ó Deus, mediante a decisão e a resposta que elas deram nessa manhã, autorizada pela Tua palavra, eu quero pedir que o Senhor marque a vida delas com o Teu Espírito Santo nessa hora. Porque a Tua palavra diz isso. O Espírito que é a garantia de que a partir de hoje, eles e elas são do Senhor, pertencem ao Senhor, fazem parte da família do Senhor, e o diabo nem ninguém mais vai poder tirá-los da mão do Senhor. Pai, eu quero em nome de Jesus, pedir que os Teus anjos acampem e fiquem do lado deles e delas, que tem muita novidade, muita dúvida que talvez esteja aqui, mas que nada nem ninguém seja capaz de roubar aquilo que o Senhor colocou no coração deles e delas. Pai, eu quero declarar nessa manhã, em nome de Jesus, porque a Tua palavra diz que a partir dessa data, por aceitarem esse convite, eles e elas não são mais apenas criaturas, mas segundo a palavra do Senhor do Evangelho de João, que diz que a todos quantos receberam, aos que creram em Jesus desse convite, Deus deu a eles o poder e o direito de serem seus filhos e filhas. Eu quero declarar nessa manhã que cada um desses que estão em pé, a partir de hoje, são filhos e filhas amados de Deus, porque disseram sim ao convite de Jesus. Guarda os seus corações, que eles sintam a Tua presença já nessa manhã, que eles sintam o Teu cuidado, a Tua graça, o Teu conforto, o Teu renovo, e tudo que eles precisam e só podem receber do Senhor. Que eles recebam isso aqui do Campus Online, e que a partir de hoje, eles vivam essa vida eterna na Tua presença.
Nos ajuda como tua igreja a ajudá-los, a ensiná-los, a orientá-los, a tirá-los das suas dúvidas. Porque a única diferença que existe entre eles e nós é que nós aceitamos o convite há mais tempo. Então que juntos a gente possa continuar essa caminhada. Apesar de lutas, dores e batalhas, celebrando e fazendo festa. Porque o Senhor preparou tudo. O Senhor pagou o preço. E nós dissemos sim. Que ao Senhor seja toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo o louvor nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dar o seu melhor aplauso a Jesus essa manhã? Deus abençoe cada um de vocês, viu? Podem se sentar. Na letra dessa canção, vamos ficar de pé. Ela fala do dia desse grande banquete. Preste atenção e cante assim. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Os que te se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre. Quem foi perdoado? Quem foi perdoado? Cada um de nós. Então cante, cante ao Cordeiro uma canção. Você é livre? Aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo pra sempre.
Santo para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas Deus já tem tudo pronto. Ele já pagou o preço por uma vida diferente. Se você não aceitou esse convite, ainda é tempo de permitir que Ele mude a sua história. Você que tomou essa decisão hoje, você que está visitando a gente, para nós, uma alegria muito grande receber você aqui. Tem um time nosso lindo que está ali, ó, para receber você, o nosso time de acolhimento. Está ali, né, Ivan? Levanta bem alto aí, Ivan, isso aí é bonito, hein? Você é resposta de oração. Levanta mesmo, Ivan. Isso, aí, bonito, você está bonitão com esse gel hoje, ó. Você é resposta de oração mesmo. Você é resposta de oração. E a gente tem uma turma que está ali para receber você. Nós temos um presente para você, como disse o Gabriel, que está visitando a gente pela primeira ou segunda vez. Você que entregou a sua vida a Jesus, que aceitou o convite, quer saber mais? Se você puder estar ali, nós queremos orar com você, né? Sem nenhum compromisso institucional. Nós só queremos cuidar de você e dizer para você quais são os próximos passos, se você quiser caminhar, tá bom? Então você que está visitando a gente, nós temos um presente para você. Vai ser muito especial receber você ali. Nós vamos terminar essa celebração. Eu queria que você sentasse por um instante. Nós já estamos terminando, mas nós não podemos terminar sem receber essa gente linda. Queria, pastora Ana, me dá um só para fazer inveja para eles, um... Isso. Tá bonitona, irmã? Glória a Deus, hein? A Bíblia fala de vestes novas. Ah, eu vou contar, posso? Posso? Posso, então vou contar. Que essas coisas que Deus faz são bonitas demais. A pastora Ana veio só para organizar aqui, né, desse ProSol, né? Assim, não veio preparada para o batismo como a gente vem. E na hora Deus foi mudando tudo. Aí Deus mudou, e aí ela entrou junto com a Dani no batistério. Só que ela não tinha trazido, a gente sempre traz outra roupa. Ela falava para todo, traga outra roupa, mas ela não trouxe porque ela não ia ter que trocar. Mas Deus mandou, ela entrou, e depois saiu e falou, e agora? Mas Deus preparou tudo. Quando eu olhei, eu falei assim, nossa, vestes novas, aleluia, glória a Deus. Ai, ai, ai. Mas é para você ver como é que Deus prepara todas as coisas. E a gente tem uma lembrança, um certificado que a gente entrega para marcar esse momento do batismo, quem está sendo recebido como membro, vindo de outra comunidade de fé. Então eu quero, à medida que eu chamar os nomes, que você venha aqui à frente, nós queremos com muito carinho, oficialmente receber. E aí depois que eu ler todos os nomes, você vai fazer barulho, bater palma, bater o pé no chão, porque se é uma grande festa no céu, a gente vai fazer uma grande festa aqui hoje, tá bom? Então nós queremos com muita alegria receber nessa manhã como membros da nossa comunidade de fé, por batismo, Anderson Vanderlei de Lima, Camila Aparecida Generosi, Daniele Ferreira Nascimento, Larissa Aguiar, Tuller Amorim, Suzana Oliveira Rocha, por carta de transferência, Lucas Amorim da Silva, por reconciliação e transferência, Flávio Augusto Mazieiro, Luiz Pereira de Souza, por aclamação, Zenaide da Silva Ferreira, Jonathan Andrade Silva, Eliana Valentina Magalhães, Jefferson Pereira de Souza, Fabiane Gomes Guariroba, aplauda o Senhor! Vem! Vem, gente, isso. Vem, isso, vem. Vai chegar pra cá, Lari. Isso. Ao vivo é desse jeito. Olha lá. Eita. Vem aqui, lindão. Eu vou levar você pro papai. Você quer pro papai? É? Vamos lá no papai, cadê? Oh, chora não. Ele tá emocionado, a Larissa falou isso. Pronto. É a família, por que não chamaram você, né? Você tem que vir também, afinal de contas. Que alegria receber cada um de vocês aqui. Melhor churrasquinho de Ermelino, glória a Deus. Você conhece o churrasco do Jeff? Irmão, vai que é benção, viu? Aqueles hambúrguer artesanal, é ele que faz aqui, ele tá com um lugar ali, depois você pergunta ele, depois, ó, ganha minha comissão no Becham, viu? Mas é bom demais, é benção, abençoa a vida desse menino, porque é de Deus. Ali a carne é forte, é benção pura.
Nós queremos com muita alegria receber cada um de vocês como membros dessa comunidade de fé. Sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe vocês, que seja um lugar de recomeço mesmo, de muitas histórias, e que vocês voltem trazendo outros, contando novas histórias, e que aquilo que Jesus fez na vida de vocês, tantos que são batizados, como aqueles que encontraram aqui um lugar para recomeçar e para continuar, que Jesus use a vida de vocês, para que outras pessoas sejam convidadas, aceitem, e vocês voltem aqui, ou no batistério trazendo alguém, ou trazendo alguém que vai ser recebido como membro. Sejam muito bem-vindos. Essa é a nova família de vocês. Sejam bem-vindos à IBG, lugar de recomeços. Você pode ficar de pé?